pastor Nilo, o Senhor vai falar conosco. Você veio aqui hoje por um propósito do Senhor. Eu vim aqui hoje, não é por acaso. Não é por acaso que meu marido falou de manhã assim, você vai na igreja hoje. Irmãos, eu assisto os cultos, mas eu fico assim, quando chego em casa falando do mover que foi na igreja, aí eu fico assim, puxa vida, eu não estava lá. Poxa vida, eu perdi. Irmãos, eu estou aqui hoje não é por acaso. O Senhor tem algo para falar e eu vou receber a minha porção. Recebe a sua porção aí. Recebe e saiba que é motivo de muita alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um privilégio, irmãos. Porta aberta, microfone ligado, luz acesa, liberdade de ir e vir, de falar da palavra do Senhor. Irmãos, isso é privilégio. Muitos gostariam de estar no nosso lugar. E a gente não tem noção do privilégio que é, porque a gente tem liberdade. Mas que ninguém precise perder a liberdade para valorizar estarmos na casa do Senhor. A cada domingo, a cada culto que você puder, se esforce e fale, eu vou lá, porque é um privilégio. Amanhã, eu não sei se a igreja vai estar aberta, se eu vou poder ir lá orar com os irmãos. Amanhã, eu não sei se eu vou poder ir lá naquela confraternização. Amanhã, eu não sei se nós vamos poder estar aqui num culto de domingo, juntos, celebrando ao Senhor. Então, vamos dar valor, amém? Vamos ficar de pé, eu vou orar aqui pelo pastor Nilo. Louvado seja o Senhor, Paizinho querido, Paizinho amado. Senhor, muito obrigado, Paizinho. Como é maravilhoso, ó Deus, estar na tua casa, Senhor. Senhor, é um privilégio tão grande, Senhor, estarmos em comunhão com os irmãos. Senhor, vê o rostinho de cada um, porque nós somos unidos pela Tua presença que nos torna um em Cristo. Então nós sentimos alegria, Senhor, de estar juntos na casa do Senhor. Ó Deus, de ouvir o que o Espírito diz à igreja, Senhor, de sermos ministrados pelo Senhor. Não importa, Senhor, se o Senhor vai nos exortar, não importa, só queremos a Tua presença, como foi cantado aqui, a Tua presença que não pode faltar. Nós queremos que seja o Senhor falando através da boca do Teu servo. Senhor, queremos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, use da vida dele para falar aos nossos corações, Senhor, porque nós queremos e precisamos de Ti. Senhor, abençoa cada coraçãozinho que está aqui. Cada coração, Senhor, que está aqui agora. Senhor, o Senhor conhece cada um. O Senhor conhece cada necessidade. O Senhor sabe, ó Deus, cada limitação, cada dificuldade. Senhor sabe cada pensamento. O Senhor conhece. O Senhor sabe se alguém veio buscar uma resposta. Senhor, o Senhor sabe, ó Deus, o que cada um veio aqui buscar de Ti. Senhor, por isso coloco agora diante do Senhor cada coração que entrou neste lugar. Senhor, toma nas Tuas mãos, ó Pai. Rejeitamos toda a obra do inferno. Rejeitamos toda ação maligna. Senhor, para distrair. Senhor, para oprimir. Para impedir que a Tua palavra poderosa, Senhor, seja lançada nesse coração e produza frutos, e frutos que permaneçam. Em nome do Senhor Jesus, agora, eu declaro a total poderosa intervenção do Espírito Santo de Deus nesse lugar. A total poderosa ação do Espírito Santo de Deus nesse lugar. O Espírito Santo que convence do pecado, o Espírito Santo que quebranta corações, o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Senhor, a presença do Espírito Santo inundando cada coração agora, ó Deus, enchendo esse lugar, abrindo os olhos espirituais, abrindo os ouvidos, liberando a mente para a compreensão da Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém, Jesus, amém. Amém, Jesus, amém. Aleluia, queridos. Pedi ao irmão Júnior para colocar aí a declaração do que a Bíblia é para nós, amém? Pega a tua Bíblia aí, em nome de Jesus, para nós declararmos todos juntos, amém? Vamos lá, amém? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho.
Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. No versículo 18 em diante. Vou arrumar minha cola aqui, hoje tem até cola. Amém, queridos? Então diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isto, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque nela foi gerado do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. Mas não a conheceu até que ela deu à luz, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Pode se sentar em nome de Jesus? Amém, queridos? Como o pastor, ele deu uma incumbência a nós, né, de nós estarmos falando de alguns personagens que as pessoas não falam muito, né, na palavra. Eu, há muito tempo, falei assim, Senhor, eu vou falar de José. Eu escolhi até mais uns 3 personagens bíblicos, né, mas eu queria falar de José. Porque a gente fala muito de José, né, filho de Jacó, José, governador do Egito, mas a gente não para prestar atenção na vida de José, que foi pai de Jesus, né? E interessante, querido, que quando você vai ver os evangelhos, apenas Mateus e Lucas, né, eles abordam, né, algumas passagens, algumas coisas a mais de José. E você vai ver nessa noite, querido, que José, né, pode ser umas coisas que você vai ouvir aqui, pode ser, mas isso aí não é, né? Mas eu creio que o Espírito Santo ele vai abrir a sua mente como ele abriu a minha, né? E principalmente hoje de tarde. Porque vai chegando a hora de você vir para a igreja, querido, né? Eu já fui mais assim, né? Hoje eu estou meio tímido, né? Não sou igual aquela menina que teve aqui, não, né? Igual, eu ainda fiquei olhando e falei assim, se a menina é marrenta assim, imagina o pai dela, né? Imagina o pai dela. Então, queridos, eu louvo a Deus também. Sabe, eu achei interessante tudo que aconteceu aqui, né? No dia que nós fizemos o desafio para as crianças lá na salinha, falei assim, eu vou conversar com o pastor, semana que vem, vou levar vocês 4 para lá ministrar, ou no dia que eu for ministrar a palavra. Eu pensei que eles iam falar, não, eles falaram, não, pode botar que a gente vai. Eu falei, opa, Então tá bom, eu conversei com o pastor, né, querido, e isso, querido, para mim é uma alegria muito grande, sabe por quê? Porque a gente vê, querido, que Deus está movendo. Deus está tocando nas crianças. E, meu irmão, vou falar uma coisa para você. Pode ser que você não goste do que eu vou falar para você agora. Mas, Deus quer ver não só as crianças aqui. Quantos irmãos que tem chamado, quantos irmãos aí que Deus quer usar de maneira poderosa, mas ainda estão tímidos, né? Estão tímidos. Você, querido, tem um tesouro dentro de você chamado Espírito Santo e você ainda não descobriu, né, não ativou esse mecanismo de você ser usado por Deus.
E, querido, as crianças, elas estão aí, né, tem a salinha delas lá, elas estão aprendendo. Meu irmão, em nome de Jesus, nesses dias, né, Deus, Ele quer usar você de maneira poderosa. O grande problema nosso, às vezes, é a timidez, é o medo, né, do que vão pensar de mim, do que, eu tenho, meu irmão, um dia, né, eu comecei há 27 anos atrás, né, eu trabalhava em Petrópolis, e eu vinha e voltava de ônibus todos os dias. Eu morava lá em Queima-Sangue. Aí um dia cheguei lá, quando eu entrei pela porteira, eu comecei a contar 1, 2, 3, 15, 16, 17 cabeças. Eu falei, poxa, vai ter festa aí? Não vai, porque ninguém falou nada. Aí a esposa veio me encontrar no caminho. Aí eu falei, o que vai ter aí? Ela falou assim, vai ter um culto aí. Aí aquela vozinha falou na minha orelha, não pergunta não. Eu falei, não pergunta, eu vou perguntar, quem vai ministrar? Não vai vir ninguém. Querido, eu não tinha nem um ano de conversão. Aí ela falou assim, quem vai pregar é você. Meu irmão, eu fundei para dentro do quarto, eu fiz a oração de Moisés. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. Garrei no pé da cama mesmo, meu irmão. Garrei e veio aquela paz, né, do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu falei, eu vou. Senhor, eu estou indo. Não sei nada, não estudo, né? Não tenho nada. Mas, querido, quando você se predispõe, o Senhor vendo você, sabendo da sua limitação, o Senhor vai sempre te usar. Sabe por quê? Porque Ele não vai deixar o Evangelho ser envergonhado, querido. Então, se coloca na brecha, não tenha medo, não. Se prontifica. Eu tenho orado para que Deus levante mais pregadores, né? Mais pregadores aqui na casa do Senhor. E principalmente para a gente anunciar lá fora, tempo e fora de tempo. Amém? Mas vamos começar aqui nossa ministração. E eu escolhi para falar de José, né? Porque você não vê muitos fragmentos dentro da palavra, né? Falando assim de José. Então, muita coisa que a gente vai citar aqui, né, querido? Eu busquei alguns livros, né, que eu tenho e eu fiquei impactado, né? Ao primeiro princípio me deu vergonha de quem eu sou e do que eu faço. Né, que eu descobri que eu não faço nada para Deus. Né? Então, eu comecei a ver, através da vida de José, que tem como, querido, a gente ser inserido num projeto grande de Deus. E você vai ver aqui, nós lemos aqui, né, e já veio falando aqui, eu comecei a ler sobre os costumes da época, e era costume, né, dos casais, né, desde criança, né, a partir dos 8, 12 anos, eles ficarem prometidos um para os outros, né, um para o outro. Então, o que acontecia? Eles tinham um compromisso que ia até quando um fosse conhecer o outro. Não conhecer de, qual é o teu nome, não. De ter relacionamento marital ou matrimonial. E o que aconteceu? Maria já estava prometida para José. Já estava, desde criança. A Bíblia não fala, né, da idade, a idade cronológica nem de José, nem de Maria. Mas a Bíblia fala que eles tinham um compromisso. E quando fala aqui, né, estando Maria, sua mãe, desposada com José, esse compromisso que eles tinham já era como se fosse marido e mulher. Só não morava na mesma casa e não poderiam ter relacionamento. Mas ela já tinha uma promessa de ser fiel a ele e ele a ela. Aí, meu irmão, interessante, né, que eu estava conversando com o pastor aqui no sábado, no culto jovem, a gente estava falando sobre José. Pastor, eu vou falar sobre José. Né, e o pastor começou a abrir o leque, eu falei, eu vou escutar porque eu vou pegar bastante coisa. Eu peguei mesmo. Né? E você vai ver, querido, que virgens tinham muito naquela época. Era comum as mulheres serem virgens naquela época, tinha muita. Eu não estou desmerecendo a escolha de Maria. Mas quando eu comecei a ler sobre José, o interessante, querido, que Maria também foi escolhida em função de José. Eu vou te explicar por quê. Mas ela era virgem, tinha muitas outras virgens. E você vai ver, querido, que quando José descobre que ela está grávida, em Lucas fala que ela foi passar um tempo na casa de Isabel. E quando ela volta, né, grávida. E como José tinha um compromisso com ela e ela com ele, naquela época, né, se ele chegasse e falasse assim, fosse até aos anciões, né, da comunidade, ou até o sacerdote, falasse assim, ela me traiu. Ela seria apedrejada até a morte com a criança no ventre. Ela seria apedrejada. Mas aí você vai ver, querido, que aqui em Mateus nós lemos
que José, ele chamou a responsabilidade para ele. José não queria que nem Maria morresse, nem a criança no ventre dela morresse também. Então ele chama a responsabilidade para ele. Então, quando ele chama a responsabilidade para ele, ele falou: vou largá-la secretamente. Eu não fiz nada errado, mas vai recair sobre mim. Mas a mulher, ela e a criança vão viver. E, querido, entendam um processo. Eu fui procurar saber se se acontecesse realmente isso, José ia perder todo o direito de herança, ia ser ridicularizado em todos os lugares. Então, se ele quisesse começar uma nova vida, ele tinha que ir para um lugar bem distante, onde ninguém conhecesse ele. Mas o que me chama a atenção, querido, que essa atitude de José, de preservar, de proteger, o Espírito Santo começou a me mostrar por que Maria foi escolhida. Ela precisava de alguém que tivesse um coração protetor, um homem que viesse a entregar a sua vida, a se sacrificar pelo outro. Aí, querido, a gente abre um leque aqui para nós nesses dias. Primeira coisa, José foi inserido num projeto de Deus. Lá em Lucas fala, e Mateus também fala, que quando ele soube que ela estava grávida, ele em sonho, o anjo vem e fala com ele: o que está nela é do Espírito Santo. Primeira coisa, querido, quando eu comecei a mergulhar aí, abrir um leque na minha cabeça, eu fiquei maravilhado com a forma que aquele homem aceitou, o recado de Deus. Meu irmão, você imagina bem se Deus vai te inserir num grande projeto e Deus fala contigo em sonho. A primeira coisa que ia acontecer com a gente ia duvidar. Poxa, eu comi bastante coisa, comi bastante caldo verde ontem, minha barriga pesou, então tive esse pesadelo. Ele era um homem, querido, que temia a Deus. Ele temia a Deus. Então, querido, eu comecei a entender que Deus escolheu Maria em função do homem que estava prometido para ela. Deus sabia que aquele homem tinha um coração que protegia, que zelava. Meu irmão, você tem um projeto de Deus estabelecido na sua vida. O quanto você tem zelado por esse projeto? Porque quando a gente fala de projeto, querido, interessante aqui, que foi algo do céu, E eu aprendi aqui, eu até anotei aqui sobre a questão de José, que quando o anjo dá o nome da criança e fala assim, ele chamará Jesus. Você vai botar o nome dele de Jesus, que significa Deus é Salvador, Jeová salva. Eu fiquei impactado, querido, com esse homem, por quê? Porque no projeto de Deus, que Deus colocou ele, inseriu ele reconheceu a salvação, o projeto de salvação em qual ele estava inserido. Vou repetir. Ele reconheceu o projeto de salvação ao qual ele estava inserido. Você já reconheceu o projeto de salvação que você está inserido? Mas interessante, querido, que a gente consegue começar a entender que a gente está no projeto de salvação de Deus quando eu aceito o projeto de salvação primeiro na minha vida. Então, meu irmão, uma coisa que eu escrevi aqui: você nunca vai participar de um projeto de salvação se você não for salvo antes. Nunca. E aquele homem, querido, ele chama a responsabilidade para si, o anjo vem e fala com ele depois, Fala com ele em sonho, e ele vai, não, peraí, eu vou assumir essa criança. E quando você vê, querido, eu estava até conversando com o pastor, que até o nascimento de Jesus foi luta. Foi luta. Mas Deus não faz nada, querido, pela metade. Está tudo no controle das mãos do Senhor. Você sabe por quê? Porque Deus moveu no coração de um imperador romano, na mente dele, falou assim, faz o censo para contar o povo de Israel. Manda cada um para a sua cidade natal.
Lá no livro do profeta Miqueias, querido, né, você vê o Miqueias profetizando, né, sobre a cidade de Belém. Tu, Belém Efrata, ainda vai falar assim, ó, de você vai sair aquele que vai ser o Salvador. Segunda Samuel também fala, o Senhor falando, usando Natã para falar com Davi. Davi, ó, o seu trono será eterno, né? Davi foi temporário, mas aquele qual Natã fala, ele estava apontando para quem? Para Jesus Cristo. Então o projeto chamado Jesus Cristo, homem, Salvador, já estava estabelecido, mas tinha que ter mais gente para guardar esse projeto. E José foi um deles. José foi um deles, querido. José, ele pega e não, vou assumir. Porque quando Deus falou com ele, ele acatou logo. Meu irmão, eu fiquei pensando, quantas vezes Deus fala com a gente e a gente não entende, a gente não obedece. Aí, querido, os projetos de Deus, às vezes é um projeto de cura, às vezes é um projeto que Deus tem para o seu casamento, para a sua família. Não acontece porque você não abraçou, porque você não entendeu que você faz parte do projeto também. Aí, José, não, vou fazer o seguinte, né? Aí, César Augusto, não, cada um vai para a sua cidade natal. Eles tinham que, eles moravam em Nazaré. De Nazaré a Belém são 122 quilômetros. Ele pega o burrinho, coloca Maria em cima, pô, vamos andando. Eu, querido, né, pesquisando num livro lá em casa, eu descobri, querido, que no tempo desse censo foi a época da cheia do Jordão. Então tinha lugares que a água subiu até 2,5 metros, né? Como é que ele ia atravessar? Então eu creio que ele procurou, né, um lugar seguro para atravessar. Eu creio que ele teve todo um cuidado. Aí ele chega em Belém, não tem lugar para eles, vai lá para a manjedoura, né? Acha lá atrás de uma hospedaria, lá um curralzinho, a manjedoura. Eu fiquei, querido, né, pensando, como é você ter um projeto de Deus tão grande na sua vida e você zelar por esse projeto. Você sacrificar a sua vida por esse projeto. Você abrir mão do seu eu por esse projeto. Aí, querido, né? Interessante que ele volta para onde? Para Belém. Nós falamos aqui de Miqueias. Miqueias falou, vai ser daqui. Vai ser daqui que vai vir. A palavra Belém, o nome Belém significa casa do pão. Então, querido, José, um homem que estava zelando por um projeto de salvação, né? Ele tinha que voltar para a casa do pão, para que o pão da vida nascesse. Você está pegando, querido? Deus não faz nada pela metade. Deus não faz. Ele tinha que ir lá para Belém. Jesus falou assim, eu sou o pão da vida. Ele fala com os discípulos, depois de conversar com a mulher samaritana, aquele que comer desse pão jamais terá fome. Então você vê aqui o projeto de Deus se cumprindo. Aí, vamos continuar aqui. Deixa eu virar aqui, que hoje tem cola, tem bastante coisa. Você vê, começa a analisar o caráter de José. Né, querido? Você começa a analisar o caráter de José. Deixa eu tirar aqui a minha jaqueta que está quente. Aleluia. Você começa a analisar, eu pontuei aqui alguns pontos do caráter de José. Primeiro, chamou a responsabilidade para si. Quando a palavra fala assim, ama teu próximo como a ti mesmo. Querido, existem situações hoje, por Deus conhecer o seu coração, Deus espera que você chame a responsabilidade para si. Lá em 2 Samuel, no capítulo 28, quando fala, né, que houve uma fome, né, durante o reinado de Davi, durante 3 anos. E Davi foi consultar o Senhor, ele fala assim, ó, foi por causa da casa de Saul que matou os gibeonitas. Interessante, querido, que quem matou, quem fez,
né? Quem fez a coisa errada foi Saul, mas Deus cobrou de Davi. Por que Deus não cobrou de Saul? Porque Deus conhecia o coração de Davi. Sabia que Davi podia chamar a responsabilidade para ele e como ele ia lidar com a situação. Tem vezes na sua vida, querido, que Deus não vai esperar da sua esposa, do seu marido, vai esperar de você que já conhece o plano de salvação, que você venha puxar a responsabilidade para você. Mas nesses dias, querido, né, eu tenho visto assim, né, as pessoas, né, julgam umas às outras e reclamam da vida, de vez dela chamar a responsabilidade para ela. Não, eu vou orar por você, eu vou orar por essa situação. Não, pode deixar que eu vou lá, pode deixar que eu vou visitar, pode deixar. E as pessoas, querido, né, elas estão precisando de ajuda. Estão precisando de ajuda. Aí esses dias ligaram lá para cima, uma mãe ligou desesperada lá para mim, para a esposa. Eu estou precisando de ajuda com meus filhos. O que é que nós fizemos? Vamos chamar a responsabilidade para a gente, vamos lá conversar com os filhos. Porque o tempo é esse, meu irmão. Porque a gente está inserido num projeto de salvação. A gente está inserido, você e eu, nós estamos inseridos. Às vezes Deus olha para você, viu você dentro da sua casa, e muita gente pode falar assim, Senhor, na minha casa é só eu, meu irmão. Se Deus vê em você algo, de repente Deus viu algo em você que nem mesmo você vê. Mas você tem que descobrir isso que Deus viu em você. E se você descobrir, vou falar uma coisa, chegou salvação para sua casa. Chegou, meu irmão. Aí, ele chama a responsabilidade para si, meu irmão, vamos chamar a responsabilidade para nós. Se você sabe, querido, de uma pessoa que precisa de oração, de família, casal, não, deixa que eu vou orar por eles. Não, dobra teu joelho, eu vou orar por eles, eu vou interceder por eles. Chama a responsabilidade, querido. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que está estabelecido dentro de você. E há algo muito poderoso chamado Senhor Espírito Santo. Deus sabe que você foi escolhido, que você não é qualquer um. Amém? José era o quê? Generoso. Ele aceitou todo o projeto de Deus. Eu fico imaginando, querido, né, o cuidado, o zelo que ele tinha com Jesus. E lendo lá o Evangelho de Lucas, né, aí Jesus ele volta, né, depois que ele foge para o Egito, né, vai com Maria para o Egito. Eu acho isso muito tremendo. O Senhor fala assim, pega Maria e a criança e vai para o Egito. Todos os libertadores que Deus projetou, ele escondeu no Egito, não foi? Moisés, não é isso? Moisés, Faraó manda matar, as parteiras matar todos os primogênitos. Aí Joquebede faz um cestinho, bota no rio, em um Nilo, né? Miriam vai acompanhando. Aí quem é que abraça a criança? A princesa do Egito. Ela cria Moisés. Aquele que ia ser morto, Deus fala, eu vou esconder na casa daquele que está querendo matar. Deus faz umas coisas meio doidas, né? Aí Jesus, foge para o Egito. Eu fiquei maravilhado com essa situação. Egito, querido, foi um lugar onde o povo de Deus já tinha sido escravizado lá. Mas mesmo fugindo para o Egito, José, ele preservou a essência dele, a do garoto e a da mulher, de Maria e de Jesus. Ele guardou aquela família, ele guardou aquele projeto. Ele não deixou, querido, muitas vezes, às vezes a gente volta para o Egito, a gente se corrompe. Nós estamos em dias de preservar, de guardar aquilo que Deus estabeleceu dentro de nós. Não negociar. Eu posso, assim como Daniel, querido, ele foi para a Babilônia, ele não negociou com a Babilônia. Pelo contrário, ele fez a diferença. Porque todos os reis que passaram antes dele, todos eles, né, tiveram um contato, até Nabucodonosor. Que não adore outro Deus na Babilônia, a não ser o Deus de Daniel. Mesmo na Babilônia, nós fomos chamados para preservar um projeto de salvação que Deus estabeleceu na nossa vida. Você sabe por quê, querido? Porque você foi salvo para salvar. Amém?
Glória a Deus. Primeira vez que eu prego, dá uma meia dúzia de aleluia aqui dentro. Eu ia até reclamar isso com o pastor. Generoso, né, querido? Falta às vezes generosidade, né, querido? Não é só a gente, vou te dar isso, vou te dar aquilo, não, querido. Às vezes a generosidade que nós podemos dar a uma pessoa é um abraço. Você quer ver nos cultos aqui, quantas pessoas às vezes precisam de um abraço? Às vezes, querido, se eu não dou um abraço na pessoa, querido, às vezes Deus quer te usar de uma forma poderosa, só abraçando a pessoa. Meu irmão, quero orar contigo. Isso é generosidade, né? E José era generoso, ele cuidou de Jesus. A palavra fala em Lucas, né, que Jesus, com 12 anos, Jesus estava bem pregando lá no meio dos doutores, quando eles vão para a festa em Jerusalém, fica lá 3 dias, e a caravana já tinha ido embora, já Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? E ficou lá. Uma coisa que eu aprendi, querido, com José, né? Essa questão de cuidar. Jesus estava lá em Jerusalém, criança. Ele, não, vamos voltar lá. Vamos proteger. Aí, querido, você vai ver hoje, nós, né? Quantas pessoas nós podemos resgatar, ir atrás, trazer de volta, né? Se eu tenho um projeto de salvação, se eu estou inserido no projeto de salvação de Deus, eu tenho que aprender a ir atrás daqueles que se perderam, daqueles que ficaram no caminho. José foi atrás. E quando a gente fala, querido, ali em Lucas também, quando Maria ela dá a luz a Jesus, está escrito lá, né? Quando fala a menção de José, fala, e nasceu o seu primogênito chamado Jesus. Então, muita coisa do caráter de José, ele passou, ele embutiu no caráter de Jesus. E uma delas foi essa, ir atrás. Lá em Lucas, a partir do 21, né, quando fala daqueles discípulos de Emaús, que estavam voltando para Emaús, Jesus foi atrás. Lá em João, a partir do 21, 25, fala, né, que Pedro tinha voltado a viver de barco, Jesus foi atrás. Mas você sabe por que Jesus foi atrás? Porque no caráter dele tinha um pouco do caráter de José, de ir atrás. Não, eu vou lá, vou resgatar. Vou lá, vou trazer de volta. A gente tem que ter um pouquinho desse caráter de José na nossa vida, querido, nesses dias. Tem muita gente se perdendo, né? Eu estava até conversando um dia com um pastor que existe uma diferença, né, da ovelha perdida para o filho pródigo. O filho pródigo, meu irmão, ele saiu porque ele quis. Agora, a ovelha perdida não, às vezes é uma situação que tira ele da igreja, que afasta ele, uma situação boba que você pode ir lá e trazer de volta. Filho pródigo não, filho pródigo a gente tem que esperar ele perder tudo para depois ele voltar. Filho pródigo tem que cair em si. Ele só volta quando ele cai em si. Ele só valoriza as coisas de Deus quando ele cai em si. Amém? Então vamos lá. Generoso. Abrir mão da sua vida em favor do outro. Querido, ele abriu mão da sua reputação para proteger Maria e Jesus. Não, eu vou trazer a responsabilidade para mim. Eu vou proteger. Eu vou fazer a diferença. Sabendo que é perder tudo. Sabendo que é perder tudo. Ele fez a diferença. Cuidado, né? Voltou para buscar Jesus, protegeu Jesus. E a palavra fala, querido, né? Que ele volta para Nazaré. E lá em Nazaré ele vai viver do ofício de carpinteiro. Alguns estudiosos dizem que ele não era só carpinteiro, ele também mexia com alvenaria. Né? Alguns dizem. Se falaram que era carpinteiro, para mim era carpinteiro. Eu comecei a imaginar, né? Ele cuidando de Jesus. Ele cuidando de Jesus, ensinando o ofício, protegendo. Eu estava lá, querido, né? Eu estava lá hoje à tarde. E veio um filme assim na minha cabeça. José trabalhando lá na madeira, fazendo, né, obras.
Aí me veio, né, Jesus em casa, Maria falando assim para ele: meu filho, vai lá na marcenaria, na carpintaria do teu pai, leva esse pão para ele aqui, essa botijinha d'água. Aí chegando lá, né, José estava bem fazendo uma mesa. Aí ele: pai, trouxe um pãozinho para você, uma água. Ele: meu filho, senta aí que eu quero te contar algo. Ele sentou na mesa, ele começou a dar uma revelação para Jesus. Não está escrito isso não, tá? Isso eu conjecturei, tá, queridos? Não tem nada disso não, mas eu pensei, né, na minha mente, o Espírito Santo construiu essa imagem. Dele chegar e falou assim: ó, você é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus, de salvação para os homens, para a nossa nação. Eu te protejo, né? Eu cuido de você esse tempo todo, porque você é um projeto de Deus para a terra. E tudo ali sentadinho naquela mesa. Ah, pastor, por que você pode falar? Como é que você pode falar isso antes dos 12 anos? Porque com 12 anos, Jesus já estava pregando no meio dos doutores. Aí quando José e Maria chegam lá, ele falou assim: ó, me convém cuidar das coisas do meu pai. Você não estava sabendo que eu estava cuidando das coisas do meu pai? Então já tinha sido revelado para eles, antes dos 12 anos, de quem ele era, do porquê que ele estava ali. Aí, como a gente está falando do caráter de José sendo embutido no caráter de Jesus, aí Jesus, querido, começa o ministério dele. Aí Jesus ficou com 12 discípulos. 12 discípulos. Aí Jesus ia, curava, pregava, parábolas. Mas para aqueles homens que Jesus tinha um nível de revelação, Jesus levava ele para a mesa. Você está pegando, querido? José ensinou ele também a sentar na mesa. Quando José revela para ele quem ele era, lá na frente: não, eu vou tratar com vocês na mesa. Já teve pregações aqui, acho que foi o pastor Léo que pregou sobre a mesa. Deus deu revelação aqui sobre mesa. Porque, querido, nesses dias são dias de comunhão, de você sentar na mesa com o Espírito Santo, de você ouvir o que ele tem, a revelação daquilo que ele quer para a tua vida. Mas a gente tem que ter tempo. Até entre nós mesmo a gente sentar na mesa juntos. Aí Jesus aprendeu a tratar na mesa, a revelação na mesa com os discípulos. Foi quem? José, lá atrás na carpintaria. José, querido. Deus hoje ele precisa de homens. Quando a gente fala só de José, não vai falar de Maria, não, de caráter como esse homem. Deus te trouxe para a igreja, né, com um projeto estabelecido dentro de você. Meu irmão, quantos de nós tem protegido esse projeto? Você sabe por que Jesus ele nasceu? Porque essa mensagem chegou até você hoje? Você sabe por quê? Porque teve um homem como José que cuidou desse projeto, guardou essa mensagem para que ela chegasse até você. Mas Deus levantou outros homens que protegeram essa mensagem também. Tem algo de Deus estabelecido dentro de você que precisa ser protegido. Por quê? Que não é só para você, é para outros também. Então, querido, Deus não vai tratar contigo só para você, não, é para outros. É para outros. E outra coisa interessante que eu estava conversando com o pastor, que quando você lê sobre a vida de José, né, você começa a entender que ele morreu cedo. Morreu cedo. Eu imagino que depois dos 12 anos ali, né, ele possa ter vivido mais uns 8 anos no máximo. Porque lá em Mateus 13:55, fala que ele teve filhos e filhas. 3 filhos e filhas, não conta quantas filhas teve. Então eu imagino, querido, que ali, né, certo período, muito cedo, Deus recolheu José. E eu perguntei: Senhor, por que o Senhor recolheu um homem que protegia? Por que o Senhor recolheu um homem que protegia? O caráter de José, ele foi necessário até um período. Você imagina bem se José tivesse na mesma idade? Eu creio que ele era um pouco mais velho que Maria.
Maria viu a crucificação, viu o filho ser julgado, viu o filho ser crucificado, viu tudo isso. Como José tinha um coração protetor, zeloso. Você imagina se José estava vivo naquela época? Ele ia pular na frente, ia brigar? Não. Aí Deus recolhe ele. Vou tirar José. Porque naquele momento ali de paternidade, né, o verdadeiro, aquele pai que iniciou o projeto, não aquele que cuidou, mas aquele que elaborou o projeto tinha que aparecer, que era o nosso Deus. Porque várias vezes Jesus falava assim, onde ele, eu faço o que o Pai me manda. O meu Pai que está no céu. Então Deus recolhe José. Fala, agora é eu que tenho que aparecer. E eu fico imaginando, querido, que José tinha um coração tão precioso que ele não deve ter nem relutado. Senhor, eu vou. Eu vou. Querido, Deus está querendo pessoas como José nesses dias, que protejam essa obra. E quando a gente fala de proteger, é o que Deus estabeleceu dentro de você, querido. O amor de Deus está aí dentro. O Espírito Santo está aí dentro. Às vezes a gente negocia muito, a gente deixa... Querido, quantas vezes José abriu mão? Ele abriu mão, querido, né? Ele abriu mão ali, não, eu vou proteger, eu vou guardar. Ele poderia ter, foi ela que me traiu. Ele se entregou naquele momento, ele protegeu. Proteja o que Deus estabeleceu dentro de você, querido. Porque o que tem dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Não negocie, querido. É algo valioso que tem dentro da sua vida. Às vezes você pode falar assim, pastor, mas eu não sinto nada, meu irmão. Eu vou falar uma coisa para você. Tudo que nós estamos vivendo hoje, esfriamento, falta de fé, desânimo, falta de ousadia, tudo isso é o único ponto que nós estamos falhando. Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Meu irmão, se você não consegue, não tem vontade de vir para a igreja, comunhão com Deus. Se você não tem fé para você acreditar que você já foi curado, é falta de comunhão com Deus. Se você acha, querido, que você é qualquer um na obra, não, já tem não, meu irmão, falta de comunhão com Deus. Até nos teus projetos pessoais da sua vida, meu irmão. Se você não acredita em você mesmo, é falta de comunhão com Deus. Você tem complexo de inferioridade, eu não consigo, eu não posso, falta de comunhão com Deus. Porque quando você tem comunhão com o Senhor fala, minha filha, meu filho, vai que eu sou contigo. Vai que eu estou indo à frente. Vai que eu estou abrindo porta, que eu estou te dando vitória, eu estou curando. Meu irmão, proteja esse projeto de Deus da sua vida. Proteja. 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 E José, querido, né? A última menção que é feita no livro de Lucas é quando Jesus ele vai pregar, ele volta em Nazaré. E quando Jesus está pregando na sinagoga ali, eles falam, peraí. Aí Jesus fala, quando Jesus cita, né, as Escrituras, ele fala dele mesmo, né, do projeto de Deus que ele era. As pessoas falam, mas esse aí não é o filho de José? Interessante que Jesus fala, né, a palavra fala que o lugar que ele menos fez milagre foi em Nazaré. Sabe por que o lugar que ele menos fez milagre foi em Nazaré? Porque quando Jesus chega lá, eles veem o filho do Zé, não vê o filho de Deus. Deus quer fazer algo muito forte, algo excelente na sua vida nessa noite. Não é porque a gente está ministrando, não. É porque a gente está no tempo de nós descobrirmos aquilo que Deus colocou aqui dentro. Como Deus colocou, o Espírito Santo gerou algo dentro de Maria, Deus tem gerado algo dentro de você. Eu vou falar uma coisa para você, querido. Você pode, às vezes, estar procurando em tantos lugares ou em pessoas aquilo que Deus já colocou como providência dentro de você. Às vezes você corre para um lago, corre para lá, vou lá no fulano. Deus falou, meu filho, já está aí dentro de você. O projeto foi feito, está aí.
Você faz parte do projeto. Assim como foi ministrado cura aqui nessa noite. Meu irmão, a gente tem que ter fé para acreditar naquilo que Deus vai fazer. A gente tem que ter fé para acreditar que Deus pode entrar na sua casa e pode mudar a vida do teu filho, do teu marido, da tua esposa. Mas pastor, eu estou orando, eu estou pedindo. Aí o Senhor fala, está aí dentro de você a resposta. A resposta está aí dentro de você. E para encerrar, que eu quero orar pela sua vida. O caráter de José. O caráter de José. A Bíblia não fala muita coisa dele, mas eu creio que ele foi um homem que acrescentou muito. Por isso ele foi escolhido. Ele protegeu, ele guardou aquela mensagem, né? Aquele projeto de Deus para chegar até nós. Ele abriu mão dele para que chegasse até nós. Você está disposto a abrir mão do seu eu nessa noite para que esse projeto de Deus chegue até outras pessoas? Você está disposto a abrir mão do seu eu para que esse projeto de Deus alcance seu marido, alcance sua esposa e seus filhos? Porque, querido, a gente já não entrou no tempo que não é mais o eu. É Ele. É Ele. Aquela mulher escolhida chamada Maria, ela tinha um projeto de Deus dentro dela, sendo gerado. Deus é Salvador. Jeová salva. Você tem esse mesmo projeto dentro de você? Aleluia, amém? Eu queria que você pudesse curvar a tua cabeça por um momento, em nome de Jesus. Todo esse culto, querido, todo esse culto, ele foi movido num sobrenatural de Deus. Todo esse culto. Quando a irmã fez um desafio aos irmãos para vir no Santo dos Santos. Às vezes a gente não vai, querido, porque a gente não entendeu o projeto de Deus que está estabelecido dentro de nós. Foi feito aqui pela Nicole, chamando os irmãos que têm alguma enfermidade. Ah, eu não tenho, mas eu conheço quem tem. Era momento de vir aqui na frente. Esses dias eu tive conversando com a irmã lá em Três Rios. E a gente estava falando um pouco sobre isso, como a igreja pode fazer diferença. Você, nós vamos fazer a diferença como José fez. Se primeiro nós acreditarmos que nós somos salvos e fazemos parte de um plano de salvação. Segundo, se eu estiver disposto a me sacrificar pelo outro. Terceiro, se eu entender o que é generosidade. Em momento nenhum, José julgou Maria ou colocou culpa nela. Ele chamou para ele a responsabilidade. A responsabilidade de mudar a sua casa é sua, meu irmão. Não coloca essa responsabilidade no outro. A responsabilidade de você galgar lugares melhores no seu trabalho, querido, não é do teu encarregado, não é do teu patrão, é sua. A responsabilidade, querido, de dar destino aos teus filhos é sua. Deus escolheu José porque no caráter paternal de José tinha cuidado e destino. Ele cuidou de Jesus. E eu creio, querido, que ele também ajudou a dar destino para Jesus. Como um homem que não peca, um homem que não negocia, um homem que é firme nos propósitos. Assim como quando o anjo fala com ele em sonho, ele atendeu. É um homem que temia a Deus, que estava pronto para ouvir a voz de Deus e obedecer. Nós vamos estar entoando um louvor agora. Eu queria que você curvasse tua cabeça em nome de Jesus. Pediu o Júnior para estar colocando um louvor ali. Quando entrar na
dobre o coração também. Quando ouvir a palavra de Deus, não se esqueça do que ouviu. Guarde no coração também. Guarde no coração também. Então batei, batei, e a porta vai se abrir. Buscai, buscai, e você vai encontrar descanso na casa do Pai. Existe um projeto de Deus estabelecido em você. Batei, e a porta vai se abrir. A atitude tem que ser sua. Buscai, e você vai encontrar descanso. Não espere mais por pessoas. Faça você a diferença. Porque você é incluído num projeto muito maior do que aquele que você imagina ou pensa. Na presença do Senhor, seu Deus, não dobre apenas os joelhos. Dobre seu coração Dobre nessa o noite. coração também. Dobre o coração também. Você que está nos visitando essa noite. A palavra de Deus, não se esqueça do que ouviu. Assim como José protegeu aquilo que Deus colocou dentro dele, colocou dentro de Maria. Eu não sei, querido, o que você está passando, mas quantos de nós abriram mão do projeto que Deus colocou em nós? Já não estamos mais protegendo esse projeto, não estamos mais guardando esse projeto. Mas vou falar uma coisa para você nessa noite. Deus pode reavivar esse projeto na sua vida. Deus pode reavivar esse projeto na sua vida. Eu não sei como está a sua fé. Eu não sei como está a sua fé, querido. Quantas lutas, quantas guerras você já lutou e você não teve êxito. Porque em algum momento da sua vida você não cuidou daquele projeto que Deus estabeleceu no teu coração. Quando o Senhor fala assim, você é meu filho, você só encontra descanso na presença do Eterno, nosso Deus. Eu quero desafiar você nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei o que Deus pode fazer com que você venha sair daqui diferente. Assim como Deus viu, querido, algo em José, chamou atenção em José. Deus viu algo em você que às vezes nem você mesmo não viu. Você é valioso, querido, para o Senhor. Você é precioso, você é preciosa. Deus não fez você, querido, para viver níveis de derrota. Deus não fez você para sofrer. Deus quer te dar vida e vida em abundância. Ele quer mostrar para você, Ele quer te trazer à mesa e mostrar para você, querido, esse projeto que você é nessa terra. Você é um projeto de vitória para o teu casamento. Você é um projeto de vitória para a sua casa, para os seus filhos. Você é um projeto de vitória estabelecido no teu trabalho. Mas Deus quer que você venha proteger esse projeto. Como um projeto chamado Jesus Cristo. Jesus Salvador chegou até nós porque um homem chamado José protegeu aquele projeto. Eu quero desafiar você nessa noite. Você que está nos visitando também, se o Espírito Santo tocou seu coração, você fala, Senhor, eu quero descobrir o projeto que o Senhor tem para a minha vida. Vou desafiar você a vir aqui à frente também. Ou se você também, querido, há muito tempo você já está na igreja, você não sente a presença de Deus, porque você abandonou esse projeto. Eu quero te desafiar a vir aqui à frente também. Eu não vou demorar muito, querido. Você sabe o que é necessário. Você vai rodar em vários lugares, ou buscar pessoas, buscando algo que só Deus tem para você.
dobre o coração. Ou se você estiver passando por algum problema na sua vida, eu quero orar pela sua vida. Deus vai transformar esse problema num projeto de vitória. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Querido, não fique com vergonha que os outros vão pensar. O Senhor é uma oportunidade, querido. Muitas vezes Ele fala: meu filho, eu estou aqui. Eu quero estabelecer um projeto de vitória na sua vida. Você que está nos visitando nessa noite, se você quiser sentir tocado pelo Espírito Santo, Senhor, eu quero ser um projeto do Senhor, eu quero viver algo diferente, eu te convido a vir aqui à frente também. Se você, querido, está desviado da presença de Deus, um dia Deus falou: vou te escolhi, mas você abriu mão, você não protegeu o projeto. Vem aqui na frente. Eu queria mais uma irmã para abraçar aqui, uma irmã em nome de Jesus. Pode vir mais 2, 3. Vamos envolver esses irmãos em nome de Jesus. Se tiver mais irmãos, se o Espírito Santo estiver tocando irmãos para vir aqui abraçar esses irmãos. Meu irmão, tem irmãos aqui nessa noite que o Espírito Santo está bradando: vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou reavivar o projeto. Meu irmão, eu não vou insistir muito. Em nome de Jesus. Se o Espírito Santo te tocar, você sai do seu lugar e abraçar um irmão. Pode sair do teu lugar. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora, Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor, lá naquele dia que o Senhor tirou de trás das malhadas, Senhor Deus, aquele projeto, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor estabeleceu para a vida da tua serva, Senhor, traz de volta, Senhor Deus, em nome de Jesus, o projeto. Motiva a fé dela, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Toca, Senhor Deus, no coração. Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Toca no coração da tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Tira toda a tristeza, Senhor, toda a tristeza, Senhor. Tudo aquilo que frustrou a tua filha, Pai, em nome de Jesus. Palavras, ó Senhor Deus, que feriram a alma. Senhor, em nome de Jesus, traz um bálsamo, Pai, nessa noite. Traz um bálsamo sobre o coração dela, em nome de Jesus. Restabelece a alegria, o projeto de alegria do Senhor sobre a vida da tua filha. Em nome de Jesus, Pai. Eu não sou mais escravo do medo. Você pode ficar de pé nesse momento, você está na igreja. Pode continuar orando pelas irmãs em nome de Jesus. Abraça elas. Essas irmãs estão precisando de um abraço do Espírito Santo. Dá um abraço bem forte, meu irmão. Em nome de Jesus. Isso. Eu sou filho de Deus. Você pode dar um abraço na pessoa que está do teu lado aí. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado. Se você é casado, em nome de Jesus, sua esposa está aqui, profetiza sobre a sua esposa, sobre o seu marido. O nosso casamento é um projeto de Deus. Pode profetizar sobre a tua esposa. O nosso casamento é um projeto de Deus. Se teus filhos estão aqui, abraça teus filhos e fala: meu filho, você é um projeto de Deus. Você é um projeto. Se o Espírito Santo te tocar, você sai do teu lugar e ir lá abraçar um irmão. Meu irmão, você é um projeto de Deus. Guarda esse projeto. Euclésio, você é um projeto de Deus, Euclésio. Walter, você é um projeto de Deus. Marcelo, você é um projeto de Deus. Pastor Léo, você é um projeto de Deus.
Júnior, Mateus, vocês são um projeto de Deus. escravo do Valmir, Deus te curou porque você é um projeto de Deus. eu sou filho de Deus. Meu irmão, você e seus 2 filhos são um projeto de Deus. Mônica, você é um projeto de Deus. Pode abraçar o irmão. Isso, querido. Bateu luz, sai do seu lugar. Fala, meu irmão, você é um projeto de Deus, ministro. Você é um projeto de Deus, querido. Em nome de Jesus. O casamento de vocês é um projeto de Deus. Meu irmão, você é um projeto de Deus. Em nome de Jesus. Mael, você é um projeto de Deus. Em nome de Jesus. Vocês dois são um projeto de Deus. Amém? Você é um projeto de Deus, meu irmão, em nome de Jesus. Deus ama seu coração. Aleluia. Essa família é um projeto de Deus. Eu sou filho de Deus. José protegeu aquele projeto, E eu não sou fazendo parte do projeto e sendo também um projeto. Eu sou filho de Deus. Tem irmãos aqui que estão precisando só de um abraço. Meu irmão, seja generoso. Seja generoso, dá um abraço no teu irmão, meu irmão. Nós temos visitantes aqui que Deus trouxe hoje nesse lugar. Isso, dá um abraço, meu irmão. Isso, em nome de Jesus. Seja como José, querido. Proteja o projeto. Senhor, Então, queridos, que Deus abençoe vocês. Feche teus olhos, vamos orar então para nós encerrarmos. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, por tudo que Tu tens feito na nossa vida, por cada irmão que está aqui nessa noite, por cada irmão, Senhor Deus, que não pôde vir também. Senhor, que nessa semana o Seu Espírito Santo, nosso Senhor Espírito Santo, Ele possa estar, Senhor Deus, falando no nosso ouvido, trazendo ao nosso entendimento, Senhor Deus, o quanto nós temos que proteger esse projeto, Senhor Deus, que o Senhor estabeleceu dentro de nós. Que nós venhamos, Senhor Deus, ser zelosos, cuidadosos, com tudo que nós temos recebido do Senhor para a nossa vida. Senhor Deus, guarda a casa de cada um, guarda o casamento, guarda os filhos, Senhor Deus, tudo que o Senhor tem dado a cada um. Senhor Deus, que eles venham ter o cuidado e, Pai, em nome de Jesus, que eles venham entender que eles são um projeto de salvação para suas casas, para suas famílias, para os seus trabalhos, aonde Ele colocar as plantas dos pés. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Ergamos nossas mãos, recebemos a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco e com os nossos irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Semana de vitórias, não saia sem cumprimentar pelo menos uma dúzia de irmãos.